Olá a todos, eu sou o Rodolfo, estamos voltando aí com o nosso cursinho de C Sharp. E hoje é o seguinte, hoje a gente vai fazer finalmente a conexão com o banco de dados. Eu já deixei aqui, lembra daquela agendinha que a gente criou com... a gente usou o modo Wizard e tudo mais? Então, a gente vai usar o mesmo banco dela. Vou dar um select aqui, asterisco from, e vou pegar a nossa agenda. Vou mandar executar essa query. Bom, a gente tem esses dados cadastrados. O que eu quero? Eu quero listar esses dados do banco dentro do meu Visual Studio. Então eu vou abrir o projeto da agenda e a gente vai fazer o seguinte. Quem tem a agenda, quem fez a agenda, vai conseguir fazer. Agora, quem não tem, não se preocupe. Eu só vou fazer isso para pegar a connection string, que a connection string é uma das coisas mais chatas de se fazer. Por isso que eu tenho ela pronta. Então, como que a gente vai fazer? Para pegar a connection string da agenda, que é a mesma connection string para todas, você clica com o botão direito aqui em Agenda, Properties, você vem em Settings e vai ter a connection string. Provavelmente sua connection string vai estar diferente. Ela não vai estar mostrando o usuário, nada. Então você clica aqui nos três pontinhos e muda para o Use SQL Authentication e coloca seu usuário SQL Server e dá um OK que ele vai fazer a mudança da connection string para você. Vou mandar selecionar tudo e vou copiar. Vou dar um Close Solution, fechar a solução. Vou dar um File New, um novo projeto. E vou pegar um Console Application e vou colocar um CA de Console Application. Vou dar o nome de CA SQL Server Com, para quando eu criar uma conexão com SQL Server. Vou abrir meu bloco de notas e vou colar minha connection string. Bom, por que eu estou pegando a connection string do modo Wizard e não estou digitando ela? Por questões da segurança. Por exemplo, ele me coloca alguns parâmetros de segurança e já me coloca o user e a senha, tudo certinho. Eu não preciso ficar digitando. Eu tenho essa connection string salva num bloquinho de notas, mas eu queria ensinar vocês a gerarem as suas. Então, para começar, como que a gente inicia uma conexão com SQL Server? Bom, se você vir aqui em Using e colocar... using system.data, você tem o ODBC, que é para Oracle, OLDB, que é um genérico, SQL Client, que é para o SQL Server. E tem mais alguns aqui que eu vou ser bem sincero para vocês, eu nem sei para que serve, que eu nunca usei. Qual que eu geralmente uso? ODBC, OLDB e SQL Client. Então a gente vai usar primeiro de tudo SQL Client, que é com SQL Server. Depois a gente faz a conexão com o Firebird. Eu quero mostrar no mínimo 3 bancos de dados diferentes, dar opção para vocês. Então, como que a gente inicia agora a conexão? A gente já importou a classe SQL Client para fazer a conexão. A gente vai iniciar da seguinte forma. A gente vai criar uma string, vou chamar ela de strcon. Ela vai receber a minha string de conexão. Ela vai falar que não está sendo usada, que está vazia, etc. e tal. Então eu vou copiar essa string de conexão e vou colar aqui. Então o que vai me acontecer? Ele vai me retornar esses errinhos aqui. Esses errinhos eu posso solucionar de duas formas. Coloco mais uma barra aqui, ele já some o errinho. Ou eu simplesmente coloco um arroba para forçar ele a reconhecer essa barrinha aqui. Existe um porquê desse arroba existir, mas eu não vou entrar nesses detalhes agora. Isso daqui está tudo na documentação do Visual Studio e do C Sharp. E não é interessante entrar nisso daqui agora, porque a gente vai perder muito tempo e a conexão aqui, apesar de ser simples, eu vou ter que estar explicando muitas coisinhas como a connection string agora. Bom, data source, o nome já diz tudo, é o caminho do banco. Então, data source, eu vou colocar ponto barra, que ou seja, ele está na raiz do meu computador, e a instância é SQL Express. Initial Catalog é o nome do banco que a gente vai conectar, no caso é o Agenda. Aqui ele vai falar algumas permissões de segurança, ele vai ficar como true, como default, User ID é o usuário do banco e Password é a senha. Esse daqui é meu User ID, Opus Video, e a senha é Rodolfo. É um user bem simples, como é um banco só para estudos, não há necessidade de ser uma coisa tão segura. Agora a gente vai começar a criar os nossos objetos de conexões. Então eu vou colocar aqui SQL Connection. Eu vou colocar o nome dele de
objeto de conexão, vou falar que ele vai receber um new SQL connection. Esse SQL connection ele pede um parâmetro para a conexão, que esse parâmetro de conexão seria minha connection string aqui. Só que geralmente quando você está aprendendo, você joga essa string de conexão aqui. Eu já vou ensinar vocês da forma mais correta, que é se criar uma string, porque quando você trabalha com classe, você coloca essa string como privada, para nenhuma outra classe ter acesso a ela. Então agora a gente pega essa strcon e coloca aqui, ó, strcon. Ou seja, já está conectando no meu banco. Agora o que eu preciso? Agora eu preciso fazer o seguinte, eu preciso criar um bloquinho de try, eu preciso fazer o seguinte, ler esses dados com o SQL SQL command. Então eu coloquei aqui como objcmd, ou seja, meu objeto de comando. Então agora eu vou falar que ele é um new, recebe um new. SQL command. Bom, como funciona isso daqui? A gente criou o nosso objeto de conexão, passando a nossa string de conexão para ele, ou seja, ele vai lá no SQL Server, se conecta e passa a string para ele. Beleza, conectou. Agora eu preciso ler os dados. E como que a gente vai ler os dados? Passando por parâmetro. Então, meu parâmetro vai ser o quê? Select. Opa, bati no mouse aqui. Asterisco from agenda, que eu vou ler os dados da minha agenda. Só que tem um porém, eu não consigo só com isso ler os dados da minha agenda, porque eu me conectei ao banco, vou executar SQL, maravilha. Só que aonde que eu vou executar esse SQL? Eu vou executar esse SQL com o meu objeto conexão. Então eu pego o meu objeto de conexão, que ele está conectado no banco, e falo para ele o seguinte, falo assim, ó, você vai executar um select asterisco from na tabela, você vai selecionar tudo da tabela agenda na conexão do meu objeto com, ou seja, eu estou conectando no banco e estou executando SQL. Agora a gente precisa abrir um bloquinho de try. Quem assistiu o vídeo onde a gente criava a calculadora vai saber o que eu estou fazendo aqui. Apesar de não ter entrado em muitos detalhes, você vai saber o que eu estou fazendo aqui mais ou menos. Eu vou explicar direitinho esse bloquinho de try. Então vou colocar aqui para ele um console.writeLine e aqui não é exception, aqui é SQL exception. Isso é uma exceção de banco de dados. Então vou explicar rapidinho esse bloquinho de try. Acontece o seguinte, esse try é o que ele executa, ele vai executar isso. Deu perfeito, executou sem erros, ele prossegue o programa. Encontrou um erro no meio do caminho ou não conseguiu conectar, ou aconteceu qualquer coisa, ele vai cair aqui no cat, ele vai ver qual é a exceção da classe SQL exception, ele vai me jogar o erro para dentro dessa variável erro, e aqui embaixo ele vai me mostrar na tela o erro da conexão. Então agora a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu pegar isso daqui, acertar o código aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu objeto com ponto open, ou seja, eu estou abrindo a minha conexão com o banco agora. Eu posso até deixar aqui o meu objeto com ponto close. Já vou deixar ele até fechado aqui embaixo, ou seja, abri, leu os dados, executou tudo perfeito, ele já vai e me fecha a conexão também. Então abriu e fechou a conexão. Agora a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa criar um SQL Data Reader, ou seja, esse SQL Data Reader, ele simplesmente vai lá no banco ler os dados. Então eu vou criar meu objeto de leitura. E o que ele vai receber? Ele vai receber o meu objeto cmd ponto
execute reader. Ou seja, o meu SQL data reader no meu objeto leitura, ou seja, eu estou criando um objeto para ler os dados, o que ele vai fazer? Ele vai armazenar tudo o que aconteceu, toda a seleção da minha tabela agenda, através do execute reader. Esse execute, ele tem vários parâmetros. Ele tem o execute, non-carry, execute reader, execute scalar. Tudo isso está dentro da documentação do C#. Mas a gente vai ver esses objetos na criação da agenda. O execute non-carry, por exemplo, ele só executa o SQL. Por exemplo, insert into na tabela clientes. Então ele só executa a instrução e não volta, ele só vai. Então, entendido isso daqui, execute reader para executar a conexão. O que a gente vai fazer? A gente vai criar, pode ser um for, sem problema nenhum. Pode ser um while também. Eu vou mostrar com os dois laços então, o while e o for. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar aqui do inteiro i, que ele começa em 0, até o meu objeto leitura.read, ou seja, enquanto o meu objeto leitura encontrar dados, enquanto tiver dados dentro dele, enquanto o for passar no objeto leitura e tiver dados, ele vai incrementar meu i. Bom, li todos os dados, maravilha. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu objeto leitura, .read, né? E vou passar para ele o seguinte. Só que isso daqui, ele tem que estar dentro de um console. E assim, sem o .read. Então, meu objeto leitura, esse abre e fecha colchetes com aspas duplas aqui é o seguinte, é que na posição, na coluna, por exemplo, ID contato, ID underline contato. Então, vamos colocar aqui, ó, ID underline contato. Então, nessa posição ID underline contato, do meu objeto leitura, do meu vetor, porque toda vez que você traz dados do banco, ele não vem como uma string ou qualquer outro tipo de dado, ele vem como um vetor. Então, sabendo que ele vem como vetor, eu uso o abre e fecha colchetes. Então, eu quero essa do meu objeto leitura, quero a ID contato. Do meu objeto leitura, eu também quero contato, que é o nome do carinha, do meu contato. Opa, deixa eu ver onde que está o erro aqui. Faltou uma separação, ele estava concatenando os dois objetos. Eu precisava fazer uma separação. Então é só você colocar um espaço aqui, mas depois a gente acerta isso daqui. Então eu vou pegar somente o telefone agora. Então, no sinalzinho de mais, coloca um espaço. Objeto leitura. Na posição telefone. Então, se eu der um F5 aqui, ele já vai me rodar. Bom, esqueci de um detalhe, né? Console. Read key. Então, ele já me trouxe aqui, ó. O ID é 1, o nome é Rodolfo, o telefone é 146666. O segundo é o Ricardo, o quarto é a Ops e o 5 é a RBTech. Se eu trouxer aqui para comparar, você pode ver que eu estou pegando o ID. Então, peguei o ID é 1, o nome é Rodolfo, e o telefone, o 2 é o Ricardo, o 3 não existe, aí ele já pula para o 4, que a gente tinha deletado o 3 quando a gente criou a agenda, já é a Ops Video e a RBTech. Então, você vê que está tudo certinho aqui. Caso você queira formatar, você faz o seguinte, você vem aqui e coloca assim, ó, sinalzinho de mais aqui, código contato, aí você coloca aqui nome contato e
telefone e contato. Dá um F5, ele já me passou aqui, só tem que acertar aqui, ó. Ele não me deu um espaço aqui. Belezinha. Então tá aqui, ó. O código do contato é 1, passando o nome, tudo certinho. Ele não aumenta isso daqui, não sei porquê. O nome do contato, o telefone, tudo certinho. Então a gente já conectou com o banco, conseguimos ler os dados, maravilha. Só que você deve estar se perguntando, mas fazer no console application tudo bem. E como que vai ficar no Windows Forms? Aí que o bicho pega. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso daqui aqui. Eu vou selecionar todo esse script, até a string de conexão, vou dar um Ctrl C, vou vir no meu bloquinho de notas aqui, posso apagar essa connection string e vou dar um Ctrl V. Só para copiar essa programação que a gente fez. Eu vou dar um file save, né? Vou salvar isso daqui. File close solution. Bom, a gente viu como que faz no console. Eu vou dar um file new project, pegar o Windows Form Application e vou colocar SQL com WFA de Windows Form Application e vou dar um OK. Criei meu formulário. Eu vou preencher um Rich Text Box com ele, tá? Então eu vou vir aqui na minha Toolbox. Eu vou pegar esse carinha aqui, ó, o Rich Text Box, que é mais fácil preencher ele. Então tá aqui, ó. Vou deixar ele bem grande aqui, ó. Deixar ele gigantesco. Vou colocar também. Posso até fazer o seguinte, falar que ele fique com doc on parent, que ele fique alinhado ao pai dele. Então eu vou pegar aqui, eu vou fazer uma formatação de texto rapidinho. Colocar uma fonte 11, negrito. Então eu vou pegar meu formulário, vou dar 2 cliques no form, para ele criar o form load, ou seja, quando carregar o formulário. Aqui eu vou importar, vou dar um using. SQL Client, não é nada diferente do que a gente viu. E agora eu vou criar todos os meus objetos de novo. Vocês vão ver que é a mesma coisa. A única coisa que eu vou copiar daqui é a minha string de conexão. O resto eu não vou copiar mais nada. Só vou copiar a string de conexão para adiantar o serviço. Então a gente já vai ver como conectar no Windows Form também. Vimos o console application e vamos dar uma repassada no Windows Form para ficar bem claro para vocês. Eu vou criar um SQL Connection. Só que esse vai ser meu OBCon. Eu vou pegar esse SQL Connection e vou passar, vou inicializar ele, né? Se eu não inicializar eu não consigo trabalhar. E vou passar minha strcon para ele. Eu vou criar um SQL Command. Dá o nome de CMD só, falar que ela recebe um new SQL Command. Vou colocar aqui um select asterisco from agenda, vírgula, objeto com. Então, vocês viram que é a mesma coisa, não muda do Windows Form para o Windows Console Application. E pode ser, dependendo do tempo de vídeo que der, eu já até passo no modo das pinetes para vocês verem que não muda muito, não muda nada. É a mesma coisa para todos. Então, vamos colocar aqui o nosso try. Não preciso nem colocar exceção aqui. Então agora a gente vai pegar o nosso objeto aqui. Objeto com ponto open e objeto com ponto close. Então ele abre, lê os dados e depois fecha. SQL Data Reader recebe o meu CMD ponto execute reader. Então agora eu vou usar o while. A gente usou o for, agora a gente usa o while. Enquanto o meu lê dados ponto read, enquanto ele conseguir ler os dados, ele vai pegar o meu, deixa eu pegar esse read text box e renomear ele, colocar o nome dele de
RTB só? Não. RTB, isso. Então vou pegar meu RTB.text. Vou falar que ele vai receber acumulativamente o meu ledados do contato então agora a gente vai formatar isso daqui. Então, vamos passar o nome do contato e telefone do contato, né? Deixa eu ver aqui. Tá dando um errinho. Deixa eu colocar o ponto e vírgula aqui. Ah tá, eu coloquei um sinalzinho de mais aqui na frente. Isso. Então beleza. Então tá aqui. E aquele esqueminha que eu falei lá na aulinha da calculadora, que é o nosso sinalzinho de mais aqui no final, abre aspas duplas, barra N para forçar uma quebra de linha. Então vou dar um F5 para rodar. Tá aqui, ó. Nome Rodolfo, telefone. Passou o telefone, nome Ricardo, telefone. Nome Upsvideo, telefone. Nome RBTech, telefone também. Então você vê que não tem diferença do Windows Form para o modo Console Application. E se eu quiser jogar isso daqui no modo ASP.NET, para rodar num browser, como um site, também é a mesma coisa. Eu faço a leitura, eu crio os mesmos objetos, utilizando as mesmas classes, usando um SQL igual, passando a mesma conexão. É tudo a mesma coisa, então não diferencia muito. E para mim trabalhar com qualquer outro banco de dados é a mesma coisa. O que vai mudar para mim trabalhar com outro banco de dados? A connection string, só isso. Então, vocês que queriam tanto conexão com o banco, tá aí a nossa conexão. Deixa eu fechar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem rápido, bem curto, mas que não tem muito o que falar de conexão com banco. É isso daqui só e acabou. Não tem uma coisa assim, falar assim, nossa, que difícil. É bem fácil, bem simples. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido. Eu vou pedir para vocês praticarem bastante conexão com o banco, porque está chegando a hora de fazer a nossa agenda e a gente vai começar a criar as classes da nossa agenda já. Essa daqui acho que é a 13ª videoaula, a gente só tem mais 2 para finalizar o curso. Então uma a gente começa o design e começa a programação da classe, depois a outra é só banco. É isso aí galera, espero que tenham gostado, forte abraço a todos e até a próxima.